Essa é uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, Unidade Lavras. E nessa aula eu vou fazer a revisão das atividades que foram propostas para as semanas 8 e 9. A primeira atividade foi em relação à aula Projeções Cartográficas e Visões de Mundo. É uma atividade da seção Refinando o Olhar, na página 33 do volume 1. Nessa atividade, da página 33, ela apresenta a projeção de Peters, proposta em 1973, que é uma projeção cilíndrica equivalente e que deforma os contornos dos continentes, porém, por outro lado, ela preserva as áreas na proporção correta. Então, a partir dessas características, a atividade apresenta essa projeção de Peters com uma particularidade. Nesse caso, o mapa foi apresentado invertido, ou seja, o sul está na porção superior do mapa e o norte na porção inferior. Então, é a projeção de Peters com esse tipo de modificação. E a questão propõe o seguinte: com base nesse mapa de Peters, responda quais foram as razões para que ele fosse considerado um contraponto ideológico ao mapa de Mercator. A resposta a essa questão ela está relacionada ao fato de que o mapa de Peters ele privilegia a proporção. Então, por isso, ele retrata os continentes como África e América do Sul com mais destaque que o de Mercator, permitindo a comparação entre as áreas reais desses continentes. Na versão invertida, esses países mais desenvolvidos economicamente são representados na porção inferior, por apresentar o hemisfério norte na parte baixa do mapa. Então, por isso, ideologicamente, esse mapa de Peters ele se contrapõe à visão que expõe a Europa e a América do Norte em uma posição privilegiada e com a sua porção aumentada. Então, exatamente por isso, esse mapa foi chamado de mapa terceiro-mundista, em oposição ao eurocentrismo que predomina na maioria das projeções cartográficas, mas especialmente na projeção de Mercator. Outra atividade se refere à aula sobre tipos de mapas e suas convenções. Então, essa atividade ela compõe a seção Atividades das páginas 36 e 37 do volume 1. Então, o que foi proposto é a resposta a 5 questões dispostas nessas duas páginas. Essas respostas elas se referem à interpretação de um mapa contida na seção Material de Apoio da página 66 e que apresenta aspectos físicos da América Central. Então, a partir da análise desse mapa, vocês deveriam responder com base nas principais convenções apresentadas por ele as 5 questões seguintes. A primeira delas, quais são os elementos retratados nesse mapa por meio de pontos? Principalmente as capitais, os picos e as fossas oceânicas. A segunda questão, quais são os principais elementos representados por meio de linhas? Neste caso, as correntes marinhas quentes, nas linhas curvas em vermelho, e os rios, as linhas representadas em azul. A terceira pergunta, qual dos países apresenta maior extensão de planícies ou terras de baixas altitudes? Nesse caso, Cuba, pela legenda que apresenta as terras mais baixas em verde claro. É possível observar que quase toda a ilha, quase todo o espaço territorial de Cuba é composto por planícies e terras baixas. Questão 4. Em que países se localizam as maiores concentrações de terras elevadas e montanhas? E com que cor elas estão retratadas? A resposta é Guatemala e Costa Rica. Elas estão retratadas em tons de laranja e marrom. E a questão 5, onde se localizam as maiores profundidades da região e com que cor estão retratadas? Essas áreas mais profundas no oceano elas se localizam especialmente ao norte da ilha de Porto Rico. Estão retratadas na cor azul escuro, como é possível perceber pela escala na legenda do mapa. Agora, uma atividade com relação à aula sobre a escala, que foi proposto a resolução do exemplo 4, no volume 1, da página 44,
onde foi apresentado em aula um exemplo a partir de 4 passos, onde era proposto situar o estado do Paraná dentro de uma exposição cartográfica a partir de uma folha com dadas dimensões. Então, foi proposto refazer o 3º passo e o 4º passo para outra dimensão do mapa. Então, aqui eu vou refazer, na verdade, os 3 primeiros passos, porque ele abrange essas 2 questões, porém, na dimensão que não foi trabalhada na aula. Então, a questão apresenta uma folha de papel A3, ou seja, com dimensões de 420 milímetros por 297 milímetros, e ela pede que você dimensione o estado do Paraná, que tem 465 quilômetros no sentido norte-sul e 674 quilômetros no sentido leste-oeste, a partir de uma representação cartográfica nessas dimensões da folha A3. Então, na aula, foram feitos os 3 primeiros passos, considerando as maiores dimensões. A maior dimensão da folha de papel A3 e a maior dimensão do estado do Paraná. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o contrário. Eu vou utilizar as 2 menores dimensões, que é o que o exercício propõe para que você faça e comprove que o estado do Paraná é possível de ser representado nessa folha em determinada escala. Então, o primeiro passo é a homogeneização das unidades de medida. Então, eu tenho que colocar as 2 dimensões na mesma unidade de medida. Então, primeiro, os 465 quilômetros do estado do Paraná, lembrando que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 465 vezes 1.000, 465 mil metros. Quer dizer, 465 quilômetros correspondem a 465 mil metros, que, por sua vez, correspondem a 46 milhões e 500 mil centímetros, já que 1 metro tem 100 centímetros. Então, essa foi a conversão da dimensão em quilômetros para centímetro. Então, agora tem que converter a dimensão da página também para centímetro. Centímetro, nesse caso, foi a unidade de medida escolhida para colocar as 2 dimensões na mesma unidade. Então, eu tenho 297 milímetros, lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros, então 297 milímetros correspondem a 29,7 centímetros. Então, com isso, eu tenho as 2 dimensões na mesma unidade de medida. O segundo passo é fazer a divisão das 2 medidas que estão na mesma unidade para que eu obtenha a escala. Lembrando que uma unidade de medida no mapa corresponde ao denominador na unidade de medida em escala real. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Estou dividindo 46 milhões e 500 mil centímetros por 29,7 centímetros. Então, isso dá um valor de 1.565.656, aproximadamente, né? Não estou considerando as casas decimais. Então, quer dizer que esse valor na escala seria 1 para 1.565.656. Comparando esse valor com as escalas propostas pelo exemplo, ele é bastante compatível com a escala da alternativa A, que é de 1 para 2 milhões. Mas, para isso, eu preciso fazer a comprovação. Então, essa comprovação vai ser o nosso terceiro passo. Então, essa escala 1 para 2 milhões, eu vou fazer uma regra de 3 a partir dela, para ver se a dimensão do estado do Paraná é compatível, ou seja, em quantos centímetros eu precisaria, nessa escala, para representar os 46 milhões e 500 mil centímetros do estado do Paraná. Então, a partir da regra de 3, eu vou dividir essa medida pelos 2 milhões, que vai me dar 23,25 centímetros.
Como a página do papel A3 está em milímetros, eu já vou converter essa medida para milímetros. Quer dizer, eu tenho 232,5 milímetros. Na aula, foi utilizada a medida maior, então ela correspondia a 337 milímetros. Então, as medidas para a representação do estado nessa folha seriam 337 por 232,5 milímetros. Comparando isso com a dimensão do papel A3, eu vejo que essas medidas são compatíveis, então é possível representar as dimensões do estado do Paraná nesta escala na folha de papel A3. Então, essa é a resolução a partir das menores medidas. Outra atividade, ela se refere à aula sobre localização do Brasil. É a resolução da seção Cartografia, da página 53, disposta no volume, onde, a partir dessa figura, que mostra o extremo norte do território brasileiro, vocês responderiam às seguintes questões. Primeiro, o que é Oiapoque? Segunda, Oiapoque é, de fato, o extremo norte do país? Justificar a resposta. E qual é a sua conclusão a respeito da expressão o Brasil do Oiapoque ao Chuí? Então, com base no que foi visto em aula, em relação à primeira questão, vocês deveriam fazer uma pesquisa e dizer o que é de fato o Oiapoque, já que na aula foi apresentado o que era o Chuí e os outros 3 pontos extremos do território brasileiro. O que é então Oiapoque? Na verdade, Oiapoque é o nome de um rio que marca a divisa do Amapá com a Guiana Francesa. Ele é também o nome de um município localizado na margem desse rio e, portanto, na fronteira do extremo norte do Amapá. Então, Oiapoque é, de fato, o extremo norte do país? Na verdade, não. A foz do rio Oiapoque está situada ao norte da cidade de mesmo nome e marca o extremo norte do litoral brasileiro, mas não é a extremidade norte do território do país, já que, como a gente viu em aula, ele se situa a cerca de 101 quilômetros ao norte do Oiapoque e mais a oeste, ou seja, no estado de Roraima, como foi visto o Monte Caburaí. Então, em relação a essa expressão, o Brasil do Oiapoque ao Chuí, qual é a possível conclusão? A conclusão é que se trata de um típico exemplo de senso comum aplicado à geografia. Quer dizer, não é uma afirmação científica correta, já que o extremo norte do país, geograficamente, não é o Oiapoque. Então, se a intenção da expressão for uma conotação de algo que ocorre em grande extensão no Brasil, ou seja, de norte a sul, seria mais adequado dizer do Monte Caburaí ao Chuí. Então, essas foram as resoluções das questões propostas para as semanas 8 e 9, e de tempos em tempos eu vou fazer algumas revisões com vocês e, com o passar do tempo, nós vamos discutindo. Bons estudos e até a próxima aula.